gente tem que buscar alterações legislativas, alteração de maneira de enxergar esse problema, e aí eu digo sociedade e principalmente imprensa, de uma vez por todas, para a gente poder... Porque o Brasil, cara, ele é um país sensacional. Você morou fora, cara. Aqui é um lugar maneiríssimo. Rio de Janeiro também, cara. A gente tem... Posso falar assim, uma ideia? O que você acha da minha ideia? Isso é só um lugar para semear ideias. Mas é porque assim, eu fico revoltado quando eu ouço um negócio desse. Sabe por quê? Porque assim, eu só não vou apostar o meu corpo. Porque se eu perder, eu não tô afim de botar ele para jogo. Mas assim, eu fico pensando o seguinte, a gente está falando de 2 homicídios, vamos falar a questão do homicídio, tá? Fora o tráfico, fora toda a periculosidade que ele traz para a sociedade, no final das contas, acho que o pior que pode acontecer, o pior crime de todos é um homicídio. Sim. É você tirar a vida de alguém, isso é a pior coisa. Então a gente fala da lei, fala da aplicabilidade da lei, tal, não sei o quê, muitos do Poder Judiciário falam, não, mas o cara tem um direito, essa progressão, aquilo ali. Mas quando morre um juiz, esse cara não tem mais esse direito nenhum. Ou seja, o assassino de um juiz, ele fica o tempo que tiver que ficar na... Eu não vejo o assassino de juiz ter benefício. Não, eu entendi. Isso é a impressão que eu tenho, tá? Outra coisa é o seguinte, a gente tem uma agenda, a gente teve em 2018 uma eleição de um presidente em que a população, esse presidente, ele era um cara que se posicionava de uma forma radical de combate ao crime, que bandido tinha que fazer isso, tinha que acontecer aquilo, tal, não sei o quê. A população pega e vota nesse cara porque fala, não, bicho, eu quero uma agenda Eu estou votando, a maioria da população, numa agenda em que o Estado seja mais duro com o crime. E aí vem um partido político que acredita numa agenda em que o Estado precisa ser um pouco mais benevolente com o crime, que é, no caso, o PSB. Vou botar aqui o nome aos bois direitinho. Mas a agenda que venceu, a que o povo votou, foi na agenda do Bolsonaro, não da esquerda. Foi na agenda da direita naquele momento. E aí aquele cara que perdeu busca o judiciário para implementar a agenda dele de combate ao crime, no caso que se materializou naquela DPF, materializando na DPF 635. E aí o Poder Judiciário vai lá e interfere, ou seja, a agenda que o povo votou não vai ser aplicada, vai ser aplicada a agenda que a persona do juiz acredita que deva ser. Isso assim, é isso que nós chamamos de ativismo judicial. Porque, no final das contas, aquilo que eu acredito como juiz, como figura pública, se sobrepõe àquilo que votou. Então, assim, eu acho que se o Poder Judiciário deseja assumir um protagonismo político, né, que é o que a gente está vendo aí, cara, na minha opinião é o seguinte, o CNJ, então, passa a pertencer ao Poder Legislativo. Ou seja, o Poder Legislativo faz a corregedoria mas não pode ser porque, o juiz é um cargo técnico e o outro é um cargo político. Sim, mas a partir do momento que esse aqui está assumindo um papel político, então que seja julgado por políticos, ou seja, porque aqueles caras que estão ali no Congresso Nacional são eleitos pelo povo, então pelo menos as decisões desse cargo aqui, do cargo técnico, no caso judiciário, que são decisões que os caras não precisam dar satisfação para ninguém, a convicção dele é livre, ele tem toda a liberdade de ter as convicções dele e não dão satisfação para ninguém, ainda que essa decisão se estenda, a interpretação dela se estenda tanto que chegue a fugir do texto da lei. Então que seja, então que a corregedoria dele seja do Poder Judiciário ou que eles sejam eleitos, que eles passam a ter cargo, ou seja, pelo menos os tribunais superiores passam a ser eleito. Isso é uma opinião que eu tenho também, baseado nas observações que eu faço. Eu sempre falo que a minha opinião ela não está sendo embasada tecnicamente, até porque eu não estudo profundamente sobre o tema. É apenas um cidadão que observa, escuta e chega às suas conclusões. Não, eu entendo, Rafa. O que eu penso assim? Eu não discordo nem concordo totalmente com a sua opinião. O que eu aposto? Que a política no Brasil ela é feita de uma maneira muito peculiar. Primeiro que quando é eleito um presidente, você tem o presidente sem que ele tenha as câmaras. Câmara baixa e câmara alta. Em outros países, se ele não tiver, ele chama até eleição de novo. Se ele não tiver maioria, ele chama. Por quê? Porque a gente pressupõe que ainda que você tenha ali o poder legislativo como contraponto, tem que ter, que aquela agenda que acaba entrando, seja qual for o momento, que ela tem que ser respaldada pelas duas casas, para que você consiga implementar aquilo para o qual o político foi votado. E eu não acho, sinceramente, tá? Eu não acho que os políticos fazem por mal. Eu tenho certeza que a maioria dos projetos,
se forem à votação, até quem você, assim, não vou falar radical, mas os políticos de esquerda também votariam a favor. Eu tenho certeza que votariam a favor da maioria dos projetos que poderiam melhorar a segurança pública. É que nem de esquerda, nem centro, nem direita, as pessoas não conseguem, com o meio, do jeito que a política é trabalhada, se concentrar para levar os projetos à votação. Primeiro que são várias etapas, passar por várias câmaras de Constituição e Justiça, Câmara de Segurança, Câmara disso. Os projetos não chegam aí à votação. Se forem à votação, eu tenho certeza que a maior parte dos políticos votariam a favor. E aí eu acho que o judiciário ele foi num vácuo do legislativo. Pela falta de modernização das leis, o judiciário, a pretexto de fazer mais, de fazer o bem, eu acho que realmente, assim, em algum momento, em algum ponto, em alguma medida, ele se perdeu no ativismo judicial. E o próprio ministro Barroso, no livro que ele tem de constitucional, ele adverte sobre esse problema do excesso do ativismo judicial, que o judiciário tem que se conter para ele não se tornar um ente político. Tá? Ele mesmo fala isso. Então, eu acho que, assim, o caminhar hoje para resolver segurança pública, ele vai começar pela comunhão de ideias entre centro, direita e esquerda, tá? Vamos deixar de lado o que a gente tem de incomum, de radicalismo, e vamos sentar à mesa aqui. Assim, a própria esquerda agora colocou um projeto que aumenta para aumentar a punição da receptação. Então, assim, é o que eu estou te falando. Se sentar realmente para dialogar e conversar, sem os radicais, seja da esquerda ou da direita, e chegar, tá tudo bem, mas como é que a gente pode fazer aqui para melhorar a vida do cidadão que não quer saber quem é de esquerda, quem é de direita, quem é centro? Ele só quer ter o direito de ter o patrimônio dele, ele quer ter o direito de florescer, um cara que mora numa comunidade, de progredir. Ele quer ter o direito de estar na rua, de não ter a sua vida tirada, a sua liberdade de seguir ordens de um estado paralelo que está se expandindo pelo Brasil afora, região norte, nordeste. É isso que ele quer. E aí, já na Uncefai, tendo essa visão, porque, até para voltar um pouquinho atrás, na época da DRFA, a gente levou uma necessidade da DRFA, a gente teve a visita de um senador e pudemos expor ali a necessidade de alteração da lei com relação à placa dos veículos, ao veículo que não é diagnosticado na perícia, qual é o veículo anterior, que ele por si só deveria ser objeto de crime. E aí, o senador que esteve nos visitando, o que ele fez? Ele levou para a equipe dele, tá, essa proposta. A equipe do senador conseguiu um projeto que já estava em andamento daquele deputado federal, cara, Paulo Ganini. Uhum. Não era o projeto o que eu queria, não era exatamente o texto que eu queria, mas se adequava a 90% do que precisava. E o projeto do Paulo Ganini já tinha passado nas comissões, estava pronto para ser votado. Então o senador foi e encabeçou esse pedido nosso, colocou para votação e foi aprovado. Aí eu tô lá, malhando na Academia Marrone, e falou, pô, irmão, parabéns, mudou o Código Penal. E isso mudou a realidade, porque a gente via muitos assaltos em que eram usados motos sem placa, moto com aquele cartãozinho na placa. Eu sei que atrapalha muito a vida do trabalhador, o motoboy, o moto Uber, o cara não quer tomar multa, o cara tá ali correndo atrás do dinheiro dele, sustenta a família, mas ele tem que entender também que por mais que ele faça o correto, tem um monte de gente que usava o mesmo expediente de andar sem placa ou de não usar placa, nas capitais, digo, região metropolitana, interior até outra realidade, para poder cometer crimes. E a função da placa é justamente essa, a gente evitar os crimes, a gente evitar a ocorrência do crime.